seguinte, galera, sobre o filme, né? E aí? Voltamos? Voltamos. A gente Voltamos. já voltou desde na hora que o Henrique falou. Valeu, galera. Seguinte. E familiares, hein? É um negócio que é abordado no filme, né? Eu E vou ser sincero, aquela menina, ela tem um conjunto de familiares top de linha, viu? eu vou dizer, viu? Um dos pontos que eu achei legal é que o filme ele mostra as situações cinza dos personagens, né? E eu inclusive acho Seja lá o realísticos. que for, né? Eu acho realísticos. Eu acho que tem muitas famílias que são assim. Sim, cara, tem muita família Pra não que dizer é piores, né? disfuncional. Você pega. É porque também o filme não aborda muito o passado da protagonista, né? A gente vai pegando ali uns detalhes e outros são soltados. Mas dá pra entender que tipo, a relação da mãe dela, o divórcio com o pai dela não foi um divórcio tranquilo, foi complicado. A relação pós-divórcio também, que ela tinha aquele surto que foi mencionado, também deve ter sido terrivelmente complicado pra ela. Aí você ficar no meio dessa linha de fogo deve ser muito complicado, muito difícil. Sempre Eu, é. e assim, eu pisando muito em ovos a respeito desse filme, certo? Eu acho, o filme para mim me demonstrou, enquanto espectador, que eu acho que um dos problemas dela era relacionado com a atenção que ela necessitava e que ela descontava na anorexia. E É assim, uma grande. o que eu senti, né? Porque assim, a ausência do pai e a questão com a mãe, ela tinha muito amor pela mãe dela. As cenas A que ela ausência falava. do pai é gritante, né? Tanto que Sim. eu pensei que perto do fim do filme, em algum momento o pai iria aparecer Aparecer. e traria alguma informação, algum crescimento, alguma coisa assim. Tanto que o pai não aparecer foi uma surpresa pra mim. Eu tinha essa expectativa. Você sentindo que esse filme ele tem um tom mais feminino, e eu digo enquanto elenco mesmo. Quantos Mas personagens masculinos a gente vê no filme? vou Dois, pegar, né? vou Cara, pegar mas essa pergunta. isso É aqui. mais fácil homem ou mulher ter problemas de Justamente anorexia? eu ia dizer isso. A questão de ter mais personagens femininos é porque a anorexia, tipo, correndo o risco aqui, Bulimia. não querendo Também. ser Estilos sexista de alimentares, forma né? alguma, é mais comum ocorrer em mulheres, né? Então faz sentido ter um elenco mais feminino. Sim, sim. É tanto que o rapaz lá é o único homem da casa que tem um distúrbio alimentar. É um bailarino, E é né? considerado Bailarino. gay. Foi suscitar, algumas pessoas ficaram nessa dúvida se ele era gay ou não, né? Ele era bailarino, se eu não me engano, naquele dia com um É problema no bailarino. joelho. Exatamente, ele era bailarino, não teve um problema no joelho e não pode mais dançar, infelizmente. Tava há 6 meses lá, né? Mas vem cá, Samuel, você que é uma pessoa que tem gostos peculiares, né? O negócio de gostos peculiares não, viu? Essa referência é péssima. Então, eu sei que você O que é gostos já chegou peculiares? Pra constar, já o que? Quer chegou me já craque com chegou ervilha? Já não sei, rapaz. Acho que pergunte pra alguém que tenha gostos peculiares que ele responde. Olha só. Mas você que já chegou na votação já falando que o filme é uma merda, né? Eu não disse isso, mas eu falei em algum momento aqui que esse filme era uma merda. Eita, Diego Não, tá eu digo viu? na semana passada. Não, na semana passada eu falei, eu não vi a votação, eu não lembro o contexto. Aí falaram, o filme ganhou e tal, eu só vi a capa, falei, rapaz, isso aqui tem cara desse filme muito ruim. É tanto que depois eu botei, cara, o filme é melhor do que eu esperava. Quando você baixa essa expectativa muito, até o hype é o que precede a queda. Uma coisa que Eu vou sempre dizer vai. sincero, tipo, o Henrique, na minha opinião, a opinião dele foi bem mais, como posso dizer, mais Mas o quê? generosa do que a minha. Tipo, eu não gostei tanto desse filme, não. Acho que esse filme tem bem problemático, mas enfim. Então vamos lá para as perguntas aí do Davi. Aí. O que é que você achou que Qual que foi é as perguntas de novo? Pronto, eu posso. Eu mandei no grupo, lá no WhatsApp. Eu posso ler pra você, se você quiser. Não, deixa eu botar aqui pro WhatsApp. Posso ler aqui pra você, se você quiser. Pronto, vou copiar. Certo. Enquanto isso, eu vou estar aqui fazendo uma merchan. Vou botar aqui. Pronto. Vamos lá. A primeira pergunta foi pra você o que foi a cena da árvore. Sonho, visão, premonição, não importa. Não, hashtag não importa. Tá, Que é jovem, Cara, é jovem. eu vou ser sincero. Aquela cena da árvore, na minha opinião, foi um sonho, certo? E foi uma alegoria que o filme teve pra mostrar uma curva de crescimento.
nem de crescimento, né? Uma concepção que ela criou. Ela começou a perceber que de fato a vida dela estava em risco. Ela vê, tanto que ela tá ali em cima da árvore, ela se vê naquela posição terrível. É uma visão muito impactante para você ter um sonho. Então aquilo ali, acho que foi quando ela começou. Ela já teve um desmaio durante a viagem. Foi quando caiu a ficha para ela e tipo, porra, eu posso morrer. Mas eu acho que mais importante do que a visão é o que provavelmente motivou a visão, certo? Que no caso, na noite anterior, ela teve aquela conversa com a mãe dela. E, diga-se de passagem, aquela parte lá do Me Alimente, eu falei, aquilo ali é pra mãe dela, é culpa da mãe dela, na minha opinião. Mas aquela parte que ela chega e diz, olha minha filha, tudo bem, você não quer comer, não coma, faça o que você quiser fazer, eu só não quero brigar, eu já aceitei, eu sei. É muito pesado a sua mãe dizer pra você que aceitou, que provavelmente você vai morrer e que não vai fazer nada a respeito, que vai respeitar o que você quer fazer. É muito impactante. Você acha... Assim, uma coisa que durante esse debate estava me suscitando, de uma certa forma, foi lidado um pouco com os processos de luto. Só que o luto, não enquanto... Também um pouco enquanto enquanto morte, né? Mas também luto enquanto comida, vamos dizer assim, né? Ela tratou muito a questão da vida dela com a questão da comida. Então ela fica em negação, ela fica em barganha, ela entra em depressão e acaba por não comer, entendeu? Ela fica com raiva das situações. É tanto que o filme ele nem tenta justificar o que causa a anorexia. Até mesmo porque para cada pessoa, pessoal, o start pode ser diferente. E eu acho que isso é uma decisão acertada. Não é aquele negócio. Não vale a pena a gente ficar tentando achar o porquê. A gente tem que achar uma maneira de contornar. Você se emocionou com a cena dela dando de mamar na mamadeira? Não. Na minha opinião, como eu disse, eu tinha muito crítica pela mãe dela, porque achei a mãe dela muito egoísta, sabe? Só não é mais egoísta do que a companheira dela. A companheira dela fez o troféu joinha da insensibilidade. Quem? Tá falando quem? A madrasta ou a... Não, a mãe e a companheira dela, certo? Eu achei a mãe dela muito egoísta durante o filme todo, certo? Aí, mais que o pai, né? Não, o pai eu vou nem comentar. O papai dela não se deu o trabalho nem de comparecer. Dos dois, ou é muito egoísmo ou é muita covardia. Sim. Eu vou nem comentar. E a companheira dela eu achei ainda mais, insensível ao que ela tava passando. Aquela primeira cena, depois daquela tentativa de conversar entre os familiares, que foi completamente desastrosa, a mulher seja forte, já pega a mãe dela, puxa, vamos embora pro aeroporto. Ele, meu amigo, calma aí. Essa moça ela tá passando por um risco de vida. É difícil, um pouquinho mais de amor do coração, minha filha. Mas eu acho que as pessoas não relativizam muito essa coisa de Cara, relativiza, cara. Porque se não é com você, a dor que não dói em você é relativizado. É aquela frase do quem bate esquece, mas quem apanha não, né? O que a meia-irmã dela diz, olha, é só comida, é só comer. Ela não entende porque ela não come. E tem uma hora lá que ela se estressa um pouco, mas nem ela sabe dizer por que não come. Explica aí por que tu não sei explicar. É uma série de coisas, uma série de processos, é difícil. E eu achei a família dela, a madrasta, até um ponto que vai ser polêmico, eu digo, a madrasta ela é dotada de uma série de preconceitos e ideias completamente perturbadas. Hashtag madrasta do ano, né? Mais uma coisa eu não tenho nela, pelo menos eu vi interesse nela que ela melhorasse. Isso ela tinha. Eu achei até que ela tinha mais interesse em cuidar da menina do que a própria mãe. Agora, ela tinha todos os problemas dela. Ela é preconceituosa, ela guarda um ressentimento grande da ex-mulher, que é tanto ver que ela pode alfinetar o fato dela ela ter assumido a orientação dela, ela dá aquela alfinetada de completamente desnecessário. É tudo que aquele debate que era para debater sobre a Ellie vira uma discussão sobre o relacionamento que tinha antes. A menina completamente ignorada, é eles falando sobre eles mesmos. Já pensou você sendo a mulher lá que da mãe, né? Vendo toda essa situação. Eu teria ficado muito mais pistola. Eu mandava a filha e a família dela lá pra longe. Eu acho que você tem o jeito de ficar pistola mesmo.
mas você também tem que saber o que está sendo discutido ali. Tem uma menina de 20 e poucos anos, numa situação de anorexia extrema. É aquela história, você tem que ser um pouquinho. Você não está falando para ela ser forte, você também tem que ser um pouquinho forte. Eu vejo muito aquela cena muito como se fosse meio que real, né? Tipo, é que nem ver uma sessão de terapia de alguém que é depressivo. Seja forte. É só levantar pra vida, entendeu? Eu já conheci gente assim, que é aquela questão da pessoa ter os problemas de depressão. Muita gente lida do tipo, não, o cara é só ficar feliz. É só. E não é assim. É um distúrbio. E aí outra coisa, aí tipo, você chega e diz, porque quando ela foi morar com o pai, piorou tudo. Mas não abriu espaço pra ela ir morar. Tipo, olha, tá ruim com seu pai, mas fica aí que aqui não dá certo você vir, não. Eu falei, meu amigo, tá apertando, dá. Certo, e pra você, Diego, a cena lá da protagonista na árvore, pra que é que você foi aquela. O que é que você acha que foi aquela cena? Foi sonho, visão, premonição, ato divino, hashtag não importa, pra você o que foi? Eu acho que é só o que o Samuel falou mesmo, é só uma analogia, uma visão, sabe? Assim, foi só um artifício do filme pra dar uma sensação de que teve uma virada, né? Já que é muito difícil a gente fazer uma virada, saber como, numa maneira de realidade, né? Como fazer uma virada de uma pessoa. É que pra poder fazer uma virada mostrando mesmo, teria que aprofundar. Esse filme ele não se prestou a aprofundar. Não se aprofunda. Ele não quer se aprofundar, então ele quer jogar uma imagem pra você ter uma ideia, né? Uma sensação de que teve uma virada. Só que não teve uma elaboração, né? No decorrer da história. Então, assim, eu achei ok. Eu acho, nessa questão, eu só discordo um pouco respeitosamente que eu acho, dando minha resposta, certo? Que foi aquela cena lá da árvore. Eu tenho duas respostas para isso. Uma é uma resposta um pouco mais séria, mais adulta, vamos dizer assim, certo? Que pode ser qualquer coisa ali que tinha sonho, visão, premonição ou ato divino, certo? Ali foi algo na mente dela que suscitou para ela melhorar. E o filme, para mim, o que é que ele aborda? Ele aborda o ponto de vista da protagonista, que em toda cena ela está presente, com exceção no momento que ela foge da última internação, que aí tem uma cena do médico com a madrasta, porque eu acredito que era para mostrar que a madrasta ela se importava também muito, ela não estava só tá pistolando lá, como é que ela foi embora? Mas ela estava pistolando por causa disso, porque ela se importa com ela, assim. Sim. Os personagens deles são cinzas, porque assim, não é que ela tá chata, eu acredito sim, concordo com você que a madrasta ela se importa muito, mas assim, a visão que a gente tem do filme é toda centrada pelos olhos da protagonista. O que ocorre, o que a gente muitas vezes não vê, mas só escuta, a gente escuta porque a protagonista está escutando, porque a protagonista está presente, ela acorda de algum problema e acontece uma outra cena que não mostra. Então assim, todo um enredo mostrando de uma forma sensível, certo? Para não tentar evitar gatilhos mais pesados, porque, por exemplo, os 13 porquês, ele foi criticado eu soube que ele foi criticado por profissionais da psicologia por mostrar uma cena muito visceral, e isso ativa gatilhos grandes nas pessoas, certo? Então, assim, eu acho que e o próprio início do filme do Mínimo para Viver, ele já começa com essa frase, que existem relatos reais no filme, que são abordados nessa obra que é fictícia, certo? E que eles tem situações gatilho, e ele tenta já colocar isso para quê? Para pedir moderação do espectador e tentar trabalhar de uma forma sensível. E se ele não te aborda de uma forma mais visceral, é porque ele não quer te chocar. Ele quer te mostrar algo que, como o próprio Henrique falou, é uma linguagem talvez um pouco mais para adolescente, sim, que traga essa questão. Porque se você só coloca choque por chocar, muitas vezes você afasta. Não questão de chocar não, sabe? Na minha opinião, você tinha como aprofundar esse filme em vários pontos, sem tornar o filme mais chocante, tornar o filme mais profundo. Tiveram várias discussões que poderiam acontecer. Por exemplo, a própria personagem da Érica. Eu sei com o sentimento que eu não sei que personagem é aquela, porque a personagem, eu passei 1h40 acompanhando a personagem e eu não sei nada sobre ela. Não aprofundam a psique da personagem. E quando eu digo a psique, não é o que
não aprofunda a apresentação da personagem. A gente não sabe nada. Por exemplo, como é que ela reagiu à questão dessas artes que ela fez? A gente só sabe o superficial, a gente não sabe nada. A gente não sabe direito como é a relação dela com o pai dela, que nunca é dito. A gente não sabe direito como é a relação com a mãe dela, que não é dito. Eu pensava que ela morava com com o pai, né? Aí só lá no final do filme que a gente vai descobrir que ela tava lá só há 18 meses, ou seja, o filme... Não é no final do filme, não. É na sessão da terapia de família. Ela fala, depois que eu quis morar com você, piorou. Meio. Na sessão diz isso. Aí, mas a sessão não é no final. Não, mas presta atenção, a sessão diz, depois que foi morar com o pai, ela piorou. Ponto. Eu só vim saber que ela só estava há 18 meses com o pai lá no final do filme. Não é quando ela já tá na filme, casa. Quando ela já fugiu, tá em Fênix com a mãe. Mas não é falado 18 meses, é falado 18 meses. Não, é falado 18 meses na reunião da família. Na reunião da família, Enfim, eu não lembro. Eu achei a personagem super mal explorada, sabe? Tipo, eu saí com a sensação de, tipo, eu não conheço a protagonista direito, eu só vi a superfície dela. Mas precisava conhecer, Samuel? Enriquece o filme, cara. É aquele negócio... Na minha opinião, tornaria... Quanto enriqueceria você saber o motivo que ela é anorética? Na minha opinião, tipo, é que nem eu falei. O primeiro pergunta do Davi, o que é a cena da árvore? Eu falei, cara, mais importante do que saber o que é a cena da árvore é saber o que motivou, na minha opinião. Então, na minha opinião, se eu conheço melhor a personagem, os eventos que vão acontecer ao redor delas vão ganhar substância. Eu acho que nem ela sabe. Alguns que estavam perguntando, eles estavam vendo, nem ela sabe. O que eu acho é o seguinte, eu não tô pedindo o filme, dela, não. Eu tô pedindo que me apresente essa personagem melhor. A questão, eu acredito que como é um personagem específico e ele não te traz essa resposta, visto que, mas esse filme ele trouxe uma resposta muito simples, muito simplista. Uma pessoa pode achar isso. Então, assim, ele não trata a abordagem para achar a solução. Ele mostra que a pessoa tem um problema, ele mostra toda a trajetória desse problema e ele mostra para aquela personagem específica o caminho que ela chegou. É o caminho correto? Não. Quer dizer que deu certo? Não. O que mostra é exatamente que na última cena ela vai tentar, diferente de que ela estava no automático. Tanto que você vê, deu certo para ela no final, a gente não sabe. Não sabe. Exatamente. E é isso que o filme ele tenta te entregar. Ele não te entrega o vai dar certo. Não, mas eu não quero o vai dar certo. O que eu tô querendo é conhecer melhor o meu protagonista. É isso que eu gostaria. Background. Eu quero mais background dela. Tipo, a gente não sabe como foi essa passagem dela, que deve ter sido o pior momento dela, quando a mãe dela passou anos em surto e ela praticamente sozinha dentro de casa. A gente não sabe, ela não quais são os pontos que pode ter ocorrido? A mãe dela teve depressão pós-parto, a mãe dela descobriu uma questão de... se descobriu e saiu do armário, o pai, ele encontrou com outra família e ficou isolado, o pai não aparece, então você vê que ele é ausente. Mas ela foi abandonada com 13 anos, né, pela mãe. Exatamente. 13 anos, não, com 13 anos a mãe se assumiu. Então, com ela tinha 13 anos, a mãe se assumiu. Isso, a mãe se assumiu. Dá pra subentender que ela deixou a filha depois de 13 anos, né? Talvez, mas a questão é que ele que saiu. 20 e poucos anos, ela só foi morar com o pai há 18 meses. Isso, ou seja, ela passou, mesmo depois que ela se assumiu, ela continua morando com a mãe. Ela continua morando com a mãe, exatamente. Ela deixa de morar com a mãe quando a mãe vai embora pra Fênix. Isso, correto, isso mesmo. E aí o que acontece? Você vai dizer, se a gente pegar isso, quero explorar mais, a gente vai chegar, então foi por culpa da mãe. Chegou por causa... Não é. Porque pode ser, é uma série de fatores. Não, Davi, e o filme... Não, cara, eu não tô querendo achar a justificativa dentro do background dela pro problema dela, não. Eu quero conhecer a personagem, cara. Ele quer ter empatia por ela. Ele quer olhar pra história dela. Olha, não tem mais personagens, certo? Tipo, colocam ela dentro de uma casa cheia com outras 6 pessoas. 5 pessoas. Certo. Cara, a menina lá do unicórnio, a gente não sabe nada dela, só que ela precisou ser entubada e que ela gosta de unicórnio. Certo. A outra menina lá de óculos não sabe nada sobre ela, só sabe que ela vomita debaixo da cama. Certo. A menina gordinha a gente sabe menos ainda dela e daquela que é mais novinha. Então, sabe por quê? Sabe por que não mostra? Porque o foco é a protagonista. Eu entendo, cara, mas entenda que é uma coisa. Você vai conhecendo pessoas. Você focou a protagonista. E quando você coloca pessoas para interagir com outras pessoas, você tem que dar um feedback. Quem é essa pessoa? O que está acontecendo aí? Para gerar empatia, gerar interesse por aqueles personagens. Eu sei que tá no foco é dela, mas o fato de eu estar no foco dela não me impede de eu
aprofundar Ok. outros personagens. Os outros personagens é porque a gente tava com foco na protagonista, pelos olhos da protagonista. Pra mim, pelos olhos da protagonista isso é um pra problema alguns também, Davi. Se o foco é na protagonista e o background dela não foi bem trabalhado, então e aí? Não faltou alguma coisa, né? Outra coisa que eu não gostei do filme, ó, por exemplo, chegam lá e falam, olha, vai ter um médico tal, o médico tal tem uma abordagem diferente aí, o cara é foda, é difícil conseguir coisa. Meu amigo, mal mostra o médico, mal mostra o tratamento, mostra assim, umas consultas de umas sessões que me lembram de psicólogo, de terapia, super genéricas, sabe? Tipo, eu falei, amigo, a única coisa que eu vi desse médico é que ele era bem pragmático. Assim, olha, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, vamos pra frente e atrás tem gente. Né? Eu posso falar meu ponto de vista leigo a respeito da abordagem dele? Com base do que eu li. Exatamente, eu vou falar do meu ponto de vista leigo, posto que eu não sou formado em psicologia. Eu leio muito. Como o filme ele aborda de superfície, eu vou dar meus pitacos, não vou dar minha certeza. Isso é a intenção do debate, Pronto, né? A gente dá o nosso pitaco. Eu acho que a abordagem dele foi muito mais do ponto de vista humanista, que é uma abordagem criada pelo Carl Rogers, que é o seguinte: imagine que você vai fazer um traço e é o labirinto, certo? Do ponto A e a saída é o lado, é um outro lado, certo? Assim, o labirinto tem entrada e somente uma saída, aqueles desenhos, tipo, tem aqueles. Sim, a gente sabe como é, Davi. A questão é, muitas vezes a forma como é aquele labirinto é a abordagem que o psicólogo vai fazer, certo? Digamos que um é o behaviorista, o outro é a psicanálise, e tem vários estilos que você pode colocar. O humanista, ele não considera ele não tenta encaixar a pessoa em cima da abordagem metodológica. O humanista, primeiro, ele tem que entender e conhecer a pessoa, e aí, a partir da conversa e conhecendo a pessoa, ele vai tentar encaixar, eu não digo nem encaixar, ele vai tentar colocar a melhor abordagem em cima daquela pessoa. Por exemplo, para algumas pessoas funciona comportamental. Então, eu vou primeiro conhecer a pessoa e ver, comportamental funciona. Aí outra, peraí. Vou usar a psicanálise do Freud Lacan, certo? Isso aqui eu vou utilizar a TCC. Estou só colocando como exemplos. Para mim, me pareceu isso. Primeiro eu vou conhecer ele, e o fato dele ser meio não convencional, ele estava primeiro tentando conhecer, estava tentando fazer, e assim, você pode dizer que em alguns pontos ele era piegas, e ele mesmo admitia isso. Aquela questão do, existe algum Não, mas o que eu gostaria de ter visto é porque é vendida a ideia de que ele vai ser um cara mais diferente, com uma abordagem não tão ortodoxa, certo? Aí a gente tá esperando e eu esperava ver mais dele, eu acho que eu vi muito pouco, e o pouco que eu vi, eu não vi nada de tão não ortodoxo. É ortodoxo. A única coisa mais diferente que eu vi ali mesmo é realmente a questão da internação que é feita dentro de uma casa de um modo mais humanitário. Pronto, foi o que eu vi de diferente. Mas, sinceramente, pro que foi dito, eu esperava mais. Certo. O que é que eu senti assim de diferente? Por exemplo, essa questão, a terapia familiar e não ter é uma coisa que pode ser diferente, né? Aquela questão de você vai ouvir a voz, você vai mandar ela se fuder, tipo assim, aquela voz ruim e tal, é diferente. Normalmente o pessoal não usa palavras tão fortes. Essa questão do nome para você criar uma nova persona, vamos dizer, algo quem você realmente quer ser e dizer, eu não gosto do seu nome. Isso aí, para algumas pessoas até com crise de identidade, algumas outras questões, é uma abordagem um pouco mais forte. Então, assim, você tem que conhecer bem a pessoa para você colocar essa abordagem, né? Então, eu acredito que do ponto de vista dele, ele sentiu essa questão. E a questão do motivo, ele viu uma questão, assim, qual o motivo de eu estar aqui, qual o motivo? Porque eu acho que tinha essas questões que as pessoas olhavam, acho que ela quer se matar, ela vai emagrecer até morrer. E ele falou, você está procurando motivo? Não importa. Não importa, é aquela questão, você sente culpa? Ele, foda-se a sua culpa. A questão eu acho que uma abordagem que eu acho interessante é a seguinte, você está sentindo culpado? Ele falou, foda-se a sua culpa, eu não quero a sua culpa, eu quero a sua melhora. Mas como eu disse, o que mais interessante dele é porque ele é extremamente pragmático, ele não fica ali rodeando, criando problematizações, ele vai direto ao ponto. Isso foi o que eu achei mais interessante. Mas eu senti que, tipo, eu queria mais. E ele falou, inclusive, outra coisa que eu achei, assim, eu achei esse filme bem terapêutico, na verdade, assim, eu chorei em algumas cenas do filme. E, assim, um desses outros pontos que ele falou motivou o seguinte, o médico falou um ponto muito pessoal, não tem motivo. Não tem motivo. Às vezes, você for procurar um motivo, não adianta. Porque muitas vezes você não vai encontrar. Você pode tentar achar alguma coisa que se encaixe ou não, sabe?
Opa, caiu a internet aqui, gente. Desculpa aí. Eita, caiu. Voltando aí o assunto não é a gente que não tá caindo as reuniões porque o Meet não deixa, né? Já que a gente é pobre. É isso aí. Sim, pois é. E só para complementar minha resposta, certo? Terminando minha resposta a essa questão da cena da árvore, eu falei do ponto de vista adulto, certo? Sobre assim, o que pode ser a visão da árvore. Mas para mim eu acho importante também abordar um ponto de vista talvez um pouco mais adolescente, que é sempre importante aquela questão das tags, das hashtags. Hashtag não importa. Para ela funcionou. O filme ele tenta abordar isso, que para ela funcionou, para ela tentar. O ápice para ela poder finalmente chegar e a um ponto de eu quero ir para a internação e eu quero tentar, foi após esse sonho, após de toda a situação que ela passou. E ela quase, é uma situação de quase morte, né? Ela realmente teve aquela visão da árvore, né? E ela quis tentar. Então eu acho que aquela situação que foi mostrada a árvore, ela se vendo morta ali na região, funcionou para ela. E assim, para algumas pessoas pode funcionar, sabe? É aquela mensagem de certa forma, assim, acho que é positivo, é o start. Muitas pessoas não tiveram, vamos dizer, de certa forma, algumas oportunidades que ela teve. Por exemplo, aquela cena que ela se levantou, né? E deu um clarão e ela caiu ali, naquele momento, ela podia ter morrido já de cara, entendeu? O corpo dela já estava, assim, alertando em vários momentos as situações que estavam suscitando para uma possível morte dela. Então, assim, o que foi mostrado aqui em diversas escalas, as pessoas à volta dela se importavam com ela e tentavam demonstrar um certo carinho à forma dela, certo? Mesmo a companheira da mãe dela, a visão dela de seja forte, e é uma abordagem que eu não recomendaria, certo? É uma visão de como ela tenta lidar com a situação, porque eu acho que ela tentou muito mais apoiar a companheira do que a própria filha da companheira, certo? Algo que eu acho correto, não acho correto, mas estou dizendo a visão dela, ela não quer o mal da afilhada da Ellen, né? Certo? Então, assim, a questão lá da madrasta, ela é munida de muitos preconceitos, muitas mágoas, muitas angústias, mas eu acredito que foi mostrado também no filme, ela realmente se importa com ela tenta ajudar da maneira dela. É a maneira correta? Eu não achei, certo? Mas o que mas dá pra perceber que tem uma boa intenção nela. Sim. Ela não sabe aquele negócio. Isso. Por exemplo, aquele bolo que ela compra, você olha assim, amigo. Assim, não tá ajudando. Pois é, até aquela questão, por exemplo, que ela falou da... Assim, eu sei que é errado. Eu já vou logo assumindo esse ponto errado, minhas limitações. A cena que a madrasta falou pra Ellen, olha, se você gostar de mulher, por a questão da sua mãe, tudo bem. Olha assim, caramba, velho, que preconceito. Mas isso acontece direto. Olhei assim, exatamente, é um absurdo. Eu olhei assim, eu ri porque, nossa, é absurdo. E eu achei isso um argumento tão real, que a questão é ela tentando aceitar a afilhada do jeito dela e tentando, vamos dizer assim, juntar os pontos e pensar, mas isso aí pode ser a questão da mãe dela. Aí a gente vê as críticas de um ponto pro outro, tanto que próximo do final do filme, né, quando ela vai pra Fênix, né, encontrar com a mãe, você vê que ela defende a madrasta em alguns momentos. Mas ela fez as coisas erradas, olha, você ficou magra, tal situação, olha, mas ela estava tentando me ajudar do jeito dela, se esforçou, porque eram 6 meses, isso é uma coisa que eu entendi do filme, era 6 meses de espera, mas ela se esforçou para realmente conseguir. Ela tá errando, mas acerta mais do que erra, né? Eu não sei se ela acerta mais do que erra, mas eu acho que é tentativa, ela tá se esforçando, ela está tentando. E quando ela volta de Fênix, ela chega lá na casa, ela dá um abraço na madrasta dela. Eu achei emocionante. A madrasta dela se surpreende quando um abraço. Porque, lógico, né? Ela tá se esforçando mais, né? Lógico que ela erra, né?
todo mundo erra aqui, todo mundo tá em condição de errar, né? Somos limitados. Somos limitados, importante sempre lembrar disso. E é aquela coisa, a gente erra, mas assim, pelo menos ela não tá parada que nem a mãe, né? Ou tá parado que nem o pai, que ignora, né? Vão continuar errados, assim, deixando de lado, né? Mas ela tá mudando, né? Fazendo outras, tentando, né? Se esforçando para, né? Fazer meio que valorizando, né? O esforço, né? Que ela também ela considera como, de certa forma, como uma filha, né, para ela, né? Sim, sim. E eu acho que até a questão, por exemplo, da terapia familiar, que o próprio médico falou, eu vi que não deu certo, não, vamos tentar de novo. É porque, assim, todos foram lá, eu acho que foram bem intencionados no sentido de ajudar a Ellen, mas há grandes mágoas na família que no final destoam e esquecem que o foco entendam? Existe uma pauta aqui, todo mundo veio aqui por um motivo, esse motivo é ajudar a Ellen. Só que eles deixaram mágoas pessoais ficarem nesse bate-bola que acabaram por sair e tentando culpabilizar a pessoa A ou a pessoa B pela situação da Ellen. A questão é, vocês estão tirando conclusões, só que assim, vocês estão deixando de escutar qual é o problema dela. Vocês estão falando, mas vocês não estão escutando, né? Mas o espaço de terapia, né, Davi, é um espaço para você falar, né? Para você expor o que você você quer expor, né? É um espaço de falar, é um espaço de ouvir. Eu acho que as pessoas estavam falando tudo, mas não estavam ouvindo. O problema é que todo mundo tava atropelando todo mundo, né? Esse é o problema, né? Porque assim, por exemplo, a irmã falou, e realmente eu achei assertivo, o Henrique teve muitos pontos assim, que eu concordo com ele, né? Assim, no filme, que a irmã falou, mesmo sem entender, e ela tinha uma certa raiva da situação, mesmo sem compreender os problemas, né? Que é só comer. Pra mim parece muito simples, eu não entendo, porque eu vejo as fotos, esse é o dia que ela se hospitalizou, esse é o dia, então ela sente uma raiva e uma tristeza guardadas nela, mas ali também tem amor, sabe? Então, é o momento dela de expressar o que tá sentindo, né? Sim. E eu acho que o da irmã foi mais próximo de, vamos dizer assim, uma terapia em grupo. Não, todos ali foram mais próximos. Mas não foram, mas eu digo assim, saudável, do ponto de vista saudável. Meu chapa, você sabe que terapia não é saudável todo tempo, né? Não é saudável. Todo tempo não, né? A gente chega a um momento que a gente tá falando um monte de coisa que é problemática, e aí você, depois de muito tempo que você olha, isso aqui que eu tava falando, eu tava pensando, mas não tá muito legal, né? Então, assim, faz parte do processo das pessoas que estavam ali, né? Eu achei que ficou bom, assim, aquela cena da terapia ficou bem assim, mostrou cada problemática, né, de cada personagem. Mesmo eles sendo bem superficiais, né? Eu acho, né? Exatamente sobre isso, eu vou trazer a segunda pergunta e eu vou trazer algumas abordagens que eu achei do filme também, essa pergunta 2. Mas deixa pro pessoal que respondeu, o Samuel primeiro. Ele já respondeu, não já respondeu. A segunda, a primeira. Não, a primeira, eu vou fazer a primeira e a segunda agora, vou fazer a segunda pergunta. Não, deixa ele faz a segunda pro Samuel. Vocês acham que esse filme, ele foi saudável, foi feito de forma saudável em cima desse tema? Porque é um tema sensível, né? Vocês acham que foi saudável? A abordagem? Eu acho que essa abordagem foi bem, como eu disse, eu achei a abordagem bem suave. Então, na minha opinião, eu não acho que vai provocar gatilhos na maioria das pessoas. Tipo, eu acho que a maioria das pessoas tem como assistir. Nós estamos falando da maioria. Claro que cada um tem suas próprias peculiaridades. Mas acho que a maior parte do público ficou gatilhada, viu? Assistindo. Eu chorei em algumas partes. Não, mas aí, como eu disse. Eu nem tenho distúrbio familiar, não. Distúrbio familiar distúrbio alimentar. Eu acho que, no geral, cara, esse filme, ele teve, na minha opinião, ele foi suave, delicado o suficiente a lidar com a matéria para expor o problema de uma maneira que não vá gerar alguns gatilhos. No meu gosto, como eu disse, eu gostaria até que ele fosse um pouco mais profundo. Na minha opinião, às vezes, por vezes, eu senti ele eu fiquei com esse sentimento de ser raso. Então, pegando um pouquinho também na minha pergunta, né? Você acha que o ponto negativo
como foi apresentado, é porque foi muito simples, né? Tinha que ser mais expositivo, né? Não é expositivo, é profundo, cara. Eu gostaria que os personagens fossem melhor trabalhados, os dramas fossem melhor trabalhados. Eu gostaria de algo assim. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, convenceu o relacionamento lá dela com o carinha? Olha, Ficou os muito pontos assim. iniciais eu tava achando que ele tava muito forçado. Eu digo mais, era exatamente um dos pontos que eu queria abordar. Esse filme, ele podia ter um trabalho, pra mim, minha opinião pessoal, seria muito capenga e muito piegas até, mas foi graças à força do amor Não, que é ele... breguice. Pois é, exatamente o que eu tô dizendo, ele é piegas, ele seria brega. A breguice funciona, Mas né? Às vezes. pra uma comédia romântica, talvez pra um romance, não pra um drama. Eu acho que, inclusive eu achei bom o fato de que, eu não sei se vocês perceberam, existiam alguns pontos que eu estava achando do cara, porque por mais bem intencionado que ele fosse, e esse filme ele mostra muitas zonas cinzas, existiam alguns pontos que eu achava ele abusivo. Dizer, ó, vai comer aqui, você gosta de mim, você gosta de mim, você gosta de mim, ó, você vai comer isso aqui, coma, eu vou pedir isso aqui, ó, você vai vir para tal canto e tudo mais. Então, assim, E eu tá acho errado que você ser um pouco. Meio que ser abusivo, assim, em nome da saúde dela, assim. eu acho que é importante problemático. você trabalhar a abordagem e alguns pontos ele pode ser considerado sim abusivo, porque existe a questão do espaço pessoal. E você pode tentar abordar esse ponto. Então, assim, como é que a pessoa, enquanto ela vai tratar esse espaço pessoal, por exemplo, ele estava insistindo, chocolate, chocolate, chocolate. Tinha um momento que ela pegou e ficou com raiva. Não, parou. E ela se irritou. Aí o cara pegou e se afastou, assim. Ela precisava explodir até dizer não, não. Quantos nãos uma pessoa tem que dar até entender que um não é não? Mas Certo? aquele não era o primeiro não dela, não? Não, foi não. Aquele do chocolate que ele trouxe, não. Que ele vai. Ele falou, inclusive, frases de duplo sentido. Entendeu? E o pessoal, ei, a gente tá aqui, a gente tá olhando. Ele, não, ele abriu o pacote, entregou o chocolate, ó, tá aqui balançando um pedaço pra você. Ali eram frases de duplo sentido. Quis ser incisivo, não? Ele foi incisivo, certo? A questão é não. Quantas vezes um não de uma pessoa você tem que tratar como não? Primeiro não, às vezes já é um não. Mas era pro mal dela ou era pra fazer alguma coisa? Ok, então até que ponto você ser abusivo ele é positivo? E isso é uma linha muito perigosa, entendeu? Esse é um ponto. E o que eu tô dizendo assim, por exemplo, ele falou, estou apaixonado por você. E ela se afastou e disse, ó, você não está apaixonado por mim. Você está apaixonado pelo sentimento que você tem ao pensar em mim. Esse sentimento de paixão. Você está apaixonado pela paixão. E olha só, essa questão, por exemplo, quando ele depois se machucou, eu achei que eu me machuquei, não vou poder dançar, e aí eu vou esperar por você. E aí você acha que, por exemplo, ela vai se doar, ela vai ficar, não, eu vou fugir. Porque o filme ele tenta abordar aqui. Se ele passa naquele ponto, a pessoa poderia pensar, então o filme mostrou que no final que você precisa é de um companheiro, porque só um relacionamento ele vai salvar alguma coisa. Podia ter essa interpretação. E não foi, exatamente. Eu achei bom isso do filme, entendeu? Porque não se tratava do casal. O filme se trata dela. Você pode ver outros personagens, e eu concordo com você que a abordagem é muito rasa, mas é dela. A gente sabe pouco dela. Existe, é igual um quebra-cabeça que tem vários mas pedaços. Ela continua rasa. Não, o problema não é esse, Davi. Tipo, é porque até ela é rasa. Só se ela fosse bem desenvolvida, só os outros rasos, eu daria argumento, daria validade do argumento. Eu concordo que é um quebra-cabeça com um pedaço faltando e a gente interpreta com base no que eles entregam. E com base nas interpretações que eu fiz, e eu sei que é muito pessoal, né, de cada um, eu consegui, para mim, preencher bem essas informações. É igualzinho àquela questão que muito mostra no filme. O filme ele não te entrega mastigado tudo. Em algumas coisas ele é muito sutil na entrega, certo? Em alguns pontos ele realmente, eu sinto que ele não entrega, mas eu acho legal esses pontos porque ele trabalhou assim, os pontos terapêuticos de como se lida. Isso é uma coisa que você não vê muito em filme, né?
a questão, a mesa de jantar, essa situação, o quanto as situações de família ela se rebelava, né? Até ela se sentir familiarizada com as pessoas em volta. E mesmo familiarizada, ela não tinha tanto contato com outras pessoas. Tinha pontos que você não sabia. Você não sabia da história das pessoas. Você sabia pouco do médico, porque ele aparecia. E as frases do médico, muitas vezes, eram pontuais. Mas as frases pontuais, essa questão, por exemplo, da voz, né? Ó, isso aí tem uma voz falando com você, que vai tentar te levar para um caminho errado, caminho escuro, eu mando ela se foder. E às vezes, não só de distúrbios alimentares, mas para outras coisas, né? Tratando de um ponto de vista psicológico, pessoal, não sei, com base eu sou leigo nesse ponto. Pode ter situações que não pode ser uma voz, pode ser imposto, uma vontade, e você tem que lidar, você tem que mandar se foder. Você tem que. Cada um tem seus próprios problemas, seus próprios traumas. Às vezes acabou, às vezes não. A questão é de pessoa para pessoa. Aí que está, Diego. Para algumas pessoas, isso pode funcionar. Vai funcionar com todo mundo? Não. É igualzinho a madrasta dizendo a companheira da mãe, né? Dizendo, você tem que ser forte. Tem gente que vai acontecer alguma coisa e diz ser forte. E funcionou? Funcionou para a companheira da mãe. Vai funcionar para todo mundo? Não. Porque é isso. No final é isso que se trata a vida. Né? Você tem os seus problemas. É isso, né? E você tem que. Você vai errar. E, você assim, vai errar. Você vai fazer. E você vai tentar trabalhar em cima disso. E principalmente, você tem que procurar ajuda e você tem que querer procurar ajuda. Você. Entendeu? Essa é uma das questões que o filme principalmente bate mais. Né? Exatamente. Porque assim, mesmo que todo mundo vá atrás... Você, Davi, que você já falou muito, eu queria a opinião do Samuel em relação do romance. O que você achou, Samuel, do romance que você me respondeu? Cara, na minha opinião, cara, esse romance que teve entre a Ellie, eu achei que, tipo, ele não agrega tanto a questão, vai mostrar mais uma faceta. Eu, sinceramente, eu acho que, tipo... Acho que trouxe um pouco de melhora, não durante um tempo só. Durante um tempo houve uma melhora pra ela, mas digo assim, pra história em si, sabe? Eu achei o romance assim, meio leve, meio do nada. Dá pra entender que o menino já tinha uma paixão por ela, tanto que tem a arte dela. Foi um pouco mais forçado, né? Não foi de uma forma orgânica, foi um pouco mais forçado. Eu senti só que foi tipo algo que o pessoal quis colocar na história porque achou que ia agregar alguma coisa. Eu não senti que agregou tanta coisa à história, não tenho muito o que falar sobre esse romance, não. O personagem dele, sim, é o segundo personagem que é mais trabalhado, né? Depois da Ellie, os outros são muito pouco trabalhados. E a gente também não entende muito bem. Porque ele é petulante, aquele personagem. Desde o primeiro momento que ele aparece na casa, ele tem aquele ar de inglês, de sofisticação. Dá pra notar que ele. E esse negócio que o Davi falou, ele foi. Como que se diz? Passando chocolate na cara. É porque ele é petulante. O ponto é esse. Aí, você acha que a pessoa que. Tá ok ser não tá errado, né? Tipo, agora, tipo, como cada um vai lidar? Porque, por exemplo, todo mundo tem limite. Tem gente que brinca com o limite das pessoas. A questão é certo fazer isso? Na minha opinião, não. Agora ele fez lá. E teve uma hora que ela estourou, e teve aquela reação. Aí depois que todo mundo ficou olhando pra ele, que deu aquela desculpa, ela precisava disso. Ele falou aquilo porque ele ficou sem graça, porque ele viu que fez merda. Aí precisava emendar de alguma forma. Puxa, né? Cara, eu acho que tipo, se a pessoa diz, não, acabou. É tanto que às vezes a gente tá aqui dizendo, por que tu indicou esse filme? Meu amigo, na minha opinião, o simples fato de você querer ou não querer alguma coisa, é motivo mais do que suficiente pra isso acontecer. Não precisa ter um grande arcabouço por trás, não. Aí. Certo. Eu só acho que foi ruim mesmo. Não tem muito que elaborar em relação a isso. Não. Você achou que esse filme ele foi saudável pro tema, Diego? Eu acho várias coisas. Eu acho que eu nunca tinha visto um filme tão relacionado à anorexia, bulimia, distúrbios alimentares em geral, né? Mostrando tipo o dia a dia, né, de uma pessoa que sofre, né, com essas condições, né? A gente sempre vê, né, e olha só, a pessoa não come porque
porque quer ter o corpo perfeito, né? Quer ter, sabe? Quer ter uma imagem, né? Uma coisa assim. Aí você olha e diz, não, isso aí sabe? É algo... É culpa da sociedade, sabe? Faz aquelas campanhas, né? De Twitter, de rede social, né? Que tem que acabar com tal coisa, bota propaganda com mulheres de verdade e tudo mais, né? Não sei até onde isso tá certo ou tá errado, não sei o que... Eu acho que tem a ver com a representatividade e saber que você não tem que seguir um padrão. Eu acho que é isso, porque você impor um padrão e a mídia, ela tentar jogar um padrão para você é uma relação muito cruel. Porque se você não consegue chegar, tem todas essas questões, né? Tem todas essas questões que a mídia tem rosto, né? A publicidade tem rosto, né? Então assim, tem um monte de estudos aí, né? A gente aqui é leigo, então eu não tenho eu posso trazer um contexto histórico. Antes de Audrey Hepburn, o padrão de beleza era muito mais das gordinhas, das mulheres mais cheinhas. Depois disso, acho que foi em Bonequinha de Luxo, eu acho, que foi tratado o padrão da mulher mais magra. Sim, magra, assim, sabe? Bem magra. Mas é porque isso também tem a ver com o que se sustentava, né? Porque antigamente o pessoal passava fome, então tipo, a mulher mais gordinha demonstrava que ela tinha poder aquisitivo, também. Ela fazia parte da alta sociedade. Hoje em dia, tipo, a alta sociedade, o que é? Essas mulheres magérrimas. A gente teve até uma pequena mudança que começou a ser essas mulheres com físico mais trabalhado de academia, também começou a fazer mais sucesso. Tem esse padrão dessas mulheres que frequentam a academia com um padrão mais fitness que tá fazendo sucesso. Padrão fitness, e daqui a uns 10 anos vai ter outro padrão. A sociedade vai mudando, a gente vai mudando os nossos valores. Sim. Ou vão mudando os nossos valores, né?